Muito bom, estamos de volta com o nosso Ligado na Verdade podcast da Rádio Ceará FM 102,7. Eu sou o João Lucas Barroso. Inácio hoje não participa, mas eu estou na boa companhia do João Batista. João Batista, beleza? Graças a Deus. Oi, João Lucas, beleza? Tudo tranquilo, graças a Deus. Muito legal, João Batista. E para quem não lhe conhece ainda, se apresente, fale um pouco de você. Então, João Lucas, como você já falou, eu sou João Batista, né? E... Eu não sei, é? Sou sim, Que com bom. certeza. Sou João Batista, tenho 30 anos, sou casado com uma linda mulher e maravilhosa esposa, a Janete. Muita paixão, João. Muito amor, Muito amor e paixão. Muito amor Tem e que ser paixão. os dois, é. com certeza. É isso aí. E congrego na Igreja Cristã Evangélica aqui de Nova Russas, já tem 12 anos. E trabalhei aqui também na Rádio Ceará durante 3 anos, então a minha voz com certeza não é tão estranha para você. Com certeza. João, é o seguinte, a gente vai tratar de um assunto que é um assunto assim complicado para muita gente, perdão. Quem nunca foi ofendido, quem nunca sentiu mágoa ou raiva de alguém? João, o que falar para alguém que não consegue perdoar? Ela sabe que Deus quer que perdoemos, né, os nossos inimigos, aqueles que nos ofenderam, mas o cara olha assim, rapaz, eu não consigo perdoar. Não consigo. E aí, João? E aí que é possível, João Lucas, é possível. Pode a pessoa achar que não, mas em Cristo é possível. Em Jesus, né? Em Jesus Cristo é possível. Porque se o cara for com a sua própria força, né? Não dá. Complicado. Não dá, É. não dá. Mas em Cristo é possível. E assim, e de fato existem muitas pessoas ainda amarguradas, presas a outras com Ao esse passado, sentimento né? terrível, presas ao passado, presas a outras pessoas com esse sentimento terrível em seus corações. Existe muita gente. E um dos primeiros fatores que nós devemos observar é que quando estamos amargurados, quando não liberamos perdão, nós não estamos tendo plena comunhão com Deus, João Lucas. Porque de fato, se Cristo nos perdoou e nós temos que seguir nosso mestre, obviamente temos que perdoar como ele perdoou. É até um mandamento bíblico isso, né? Perdoar certeza. como Cristo perdoou. Cristo é o nosso padrão. E, João Lucas, lá em Mateus, no capítulo 18, e do versículo 21 ao 35, vai contar uma história bem legal de um servo e o seu senhor, que ele devia assim, uma quantia exorbitante a esse seu senhor, o servo. E era uma quantia assim impagável. Então esse senhor mandou chamar esse servo diante dele e cobrou esse servo. E ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim, tem paciência porque eu vou te pagar. Só que esse senhor sabia que ele não tinha condições de pagar. Então simplesmente ele perdoou. E só que esse servo, ele tinha um conservo. E esse conservo dele devia uma pequena quantia a ele. Então ele vendo esse conservo dele, ele encostou ele na parede e disse: me pague porque você está me devendo. E era uma quantia mínima. Então esse conservo pediu a mesma misericórdia: tem misericórdia, tem paciência, eu vou te pagar até o último centavo. Só que esse servo, ele não usou de graça e misericórdia igual o seu senhor usou para com ele, e mandou encarcerar esse conservo dele juntamente com a sua família. Esse senhor ficou sabendo dessa situação, chamou novamente esse servo diante dele e mandou prender também ele e sua família, porque ele não tinha usado de graça e misericórdia como ele tinha usado para com ele, com o seu conservo. É aquela coisa, né? É como eu falei, né? Parece repetitivo, mas é a verdade. Se eu fui perdoado, né? Eu que tinha uma culpa tão grande, uma culpa da qual não tinha como eu me livrar, né? Uma dívida gigantesca e infinita com Deus, fui perdoado, porque que eu não posso ou não devo perdoar, né, as pessoas que me ofendem? Por mais grave que seja a ofensa contra mim, ela é muito pequena, né, em comparação à que eu tinha diante de Deus. Com certeza. E algo interessante é que a nossa dívida é do tamanho do nosso devedor. Verdade. E o próprio Deus, além de nos perdoar, ele providenciou o nosso pagamento para ele mesmo.
ele mandou o seu filho, o Deus, o próprio Deus, mandou o seu único filho, que é Deus, para pagar a dívida em nosso lugar. Ou seja, o juiz pagou a pena do lugar do réu. Com certeza, isso foi o que aconteceu. E se nós temos um Senhor que usou de tão grande graça e misericórdia conosco, nós também devemos usar de graça e misericórdia com o próximo. É interessante isso, João, porque, como nós falamos no começo, se for com a nossa própria força, certamente não vamos conseguir, mas em Cristo é possível. Porque geralmente quando a pessoa fala, eu não consigo perdoar, ela inventa padrões na cabeça dela. Eu fui ofendido, a dor continua e eu lembro diariamente do que aquela pessoa me fez, por isso que eu não consigo perdoar. De fato, se você ficar olhando, né, para o que você sofreu, se você ficar olhando para padrões de justiça que você cria na sua cabeça, você não vai perdoar realmente. Mas se você olhar para Cristo, pelo que Ele fez por você, daí o caminho para você perdoar. Sim, sim. E pensando nisso, João Lucas, eu trouxe aqui rapidamente alguns aspectos de por que você perdoar, quantas vezes você deve perdoar e como perdoar. E o nosso padrão é Cristo, o nosso padrão é Deus. E em 2 Coríntios 5,17 diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. João Lucas, quando nós recebemos a Cristo, nos foi imputado uma nova identidade, um novo caráter. E com esse novo caráter, também vem o perdão. Então, se você não consegue perdoar, você tem que analisar. Será que de fato eu fui perdoado por Deus? Será que de fato eu fui perdoado por Cristo? E a pessoa tem que também ter a noção que perdão não é sentimento. Porque, por exemplo, a ira, né? A Bíblia fala, né? Irai-vos e não pequeis. Isso. Claro que se, digamos, a pessoa sofreu um abuso, né? Um abuso. Se ela lembrar do passado, ou ver aquela pessoa, vai vir um sentimento ruim no coração. Agora, isso é uma tentação. Agora, se você se entrega àquilo e age conforme aquilo, então já é pecado. Então, quando falamos de conseguir perdoar, não estamos falando que você agora tem os melhores sentimentos do mundo quando você lembra do que aconteceu. Não é isso. Nós não estamos glorificados ainda. Não, é mais uma ideia, né, João, de disposição, de atitude, não é verdade? Isso. É você lembrar da ofensa e lembrar, não, eu preciso perdoar, eu preciso exercer o amor de Cristo na vida daquela pessoa também. Não passar na cara da pessoa que aconteceu. Sem dúvida. O perdão não é ficar remoendo, porque isso é amargura. O perdão é você lembrar, eu perdoei, passou, já foi. Bola pra frente. Bola pra frente. Não é você esquecer. Você não esquece. Quando a ofensa é muito grande, nós não conseguimos esquecer. Exatamente. Mas, quando nós lembramos e perdoamos de fato, isso ali não mexe mais com a gente. Não mexe. E precisamos, João, da graça de Deus, né? É Deus que nos ajuda. De fato, se você tem essa dificuldade, e eu acho que é uma dificuldade que todos nós temos, ore a Deus pedindo, né, ao Senhor, se me ajuda, limpa meu coração dessa mágoa. Esse é um dos fatos que eu vou trazer aqui então, também. Já adiantei aqui, vai lá. Um pouco. Então, Jux, outro aspecto sobre liberar perdão, o que você tem que pensar é o seguinte: eu sou falho. Eu sou falho e com certeza eu já magoei alguém. Então, eu gostaria muito que a pessoa me perdoasse. Muitas vezes a gente magoa as pessoas e nem percebe. E as pessoas precisam, e nós gostaríamos que as pessoas exercessem graça e misericórdia conosco também. Então, nós precisamos exercer graça e misericórdia com o próximo. Uma coisa interessante, lá em Marcos 11, 25 e 26 diz o seguinte: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os pecados. Mas se vocês não perdoarem também o seu Pai que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Interessante. Se nós não perdoarmos, Deus não nos perdoa. Então, nós precisamos perdoar os pecados uns dos outros, as ofensas uns dos outros, para que Deus nos perdoe.
E lá em Mateus 5, 23 e 24 diz o seguinte: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Quer dizer, se nós não perdoarmos, Deus também não nos perdoa, Deus não escuta as nossas orações e Deus não recebe o nosso culto, João Lucas. Não adianta você estar lá, Senhor, eu te amo, cantando as músicas lá na igreja. Não Ora, adianta. se você não ama o seu irmão que você vê, como pode amar a Deus que você não vê? É o argumento do apóstolo João em sua carta, inclusive. Isso. Então, precisamos perdoar para que os nossos pecados sejam perdoados, para que Deus aceite o nosso culto e as nossas orações sejam escutadas por Deus, porque senão você está fazendo tudo em vão. Outra coisa é: quantas vezes eu devo perdoar, João Lucas? O que tu acha? Eu acho que só uma vez. Rapaz, 70 vezes 7 é o que a gente escuta falar, aliás, é o que está registrado na palavra de Deus. Aí a pessoa pega a caneta e faz a continha, 490 vezes. Então, se passar disso, eu tô liberado para não perdoar. rapaz, é interessante aqui, no casamento, essa conta aí chega bem rapidinho, sabe, João Lucas? Um mês, primeiro mês de casamento. Cara, é incrível. E como o amor de Deus, ele transforma e nos constrange para, de fato, nós perdoarmos o nosso cônjuge, tá bom? Então, em 1 João 1,9 diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados... Quantas vezes, João? Quantas vezes? Quantas vezes? Sem limite, João. Sem limite. Sem limites. Porque o padrão é Cristo, né? O padrão é Cristo. Em Mateus 18, 21 e 25, depois eu volto para 1 João 1,9. Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, até 70, não até 7, mas até 70 vezes 7, João Lucas. Pedro chegou em Cristo e já... Não, vou dizer aqui o número perfeito, que é o 7. Já chegou se achando. Aí Jesus vai lá e joga um balde de água fria em Pedro. Não 7, mas 70 vezes 7. Quer dizer, ele mostrou que devemos ter perfeição. O padrão é ele, então devemos ter perfeição. Já pensou quantas vezes nós pecamos contra Deus em um único dia? Rapaz, eu perco a conta, viu? E aí 1 João 1,9 diz o quê? Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós pecamos contra Deus todos os dias, inúmeras vezes. E nós vamos lá, pedimos perdão a Deus, confessamos, arrependidos, e Deus nos escuta e nos perdoa. Então 70 vezes 7, a ideia é que seja um número... Perfeito. É que seja algo sem limites. Ilimitado, E quantas vezes deve perdoar? Ilimitadamente. Outro, como podemos perdoar, João Lucas? Temos que usar de graça e misericórdia. Use do amor com que Deus nos amou e derramou sobre nós, sobre mim e sobre você. Você também tem que usar para com o seu próximo. Então, diante disso tudo, devo voltar para a obra de Cristo, né? O que Cristo fez por mim? Jesus é o centro, o evangelho, né, é a base para o meu perdão. Esse é o segredo, João Lucas. Esse é o segredo, é olhar para Cristo, olhar para o que Cristo fez por você e por mim. Se não olharmos para Cristo, nós não iremos conseguir perdoar. Os próprios discípulos pediu para que Deus, para que Cristo aumentasse a fé deles, porque eles mesmos não seriam capazes de perdoar tantas vezes assim, como ele disse. Nós somos 100% dependentes de Deus para tudo, né? 100%. É aquela coisa, é Deus quem opera tanto querer como realizar, né? É uma luta, de fato, a caminhada cristã envolve lutas, inclusive ofensas, né? A gente ofende uns aos outros, infelizmente, mas nosso padrão de perdão é Jesus. Sim. E tem uma frase muito legal que eu gosto que diz o seguinte: não perdoar é tomar veneno e esperar que o outro morra. Realmente. Isso é muito forte. Verdade. Porque você morre espiritualmente. É como se você estivesse tomando o veneno e esperar que o outro morra. Sem condições, João Lucas. Então, perdoar e pedir perdão, porque vale lembrar que muitas vezes a gente que tem que pedir perdão, é se libertar das algemas da amargura e gozar a plena comunhão com Deus. Eu tenho uma frase melhor. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena seu madruga. Muito bom, João Batista. Muito obrigado pela sua vinda aqui no podcast Ligado na Verdade. Que Deus lhe abençoe.
E a gente se encontra em outra oportunidade. Valeu, João Lucas, foi muito bom. Deus abençoe você que está nos escutando. Grande abraço. E essa foi uma produção da Rádio Ceará FM 102,7.